Vossa Excelência disse que, na verdade, o jornalista se equivocou ou manipulou, de certa forma, o contexto em que o senhor respondeu a respeito da declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de implementação de um novo AI-5 no Brasil, caso as organizações de esquerda quisessem implementar no país uma dinâmica de mobilização social, exemplo do que acontece no Chile. O senhor disse que foi pego desprevenido e que foi descontextualizado. No entanto, com todo respeito à Vossa Excelência, se eu, mesmo sem saber o contexto, sou questionado alguma coisa, qualquer coisa, a respeito do AI-5, imediatamente a minha reação vai ser de repúdio ao AI-5. E, de maneira nenhuma, vai ser responder algo como estudar como implementar. Tem que estudar para ver como é que isso vai ser implementado. Porque isso significa que, de alguma forma, o senhor flerta com a ideia, com a possibilidade, e acha que é natural uma possibilidade de implementação de um modelo que, no Brasil, significou cassação de mandatos, perseguição, tortura, fechamento do Congresso. Foram os piores anos da política no Brasil, que muita gente chora e sofre até hoje em função do que aconteceu naquele contexto. O senhor ainda não se pronunciou a respeito das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Praticamente todas as bancadas aqui da Câmara fizeram um pronunciamento, o presidente da Câmara fez o pronunciamento, várias entidades, autoridades, mas o senhor até agora não teve a oportunidade de repudiar a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse isso, senão vai me parecer letra morta. E vai me parecer uma tentativa de culpabilização dos jornalistas, como já é de praxe, infelizmente, nesse governo, e não, de fato, uma admissão de que o governo Bolsonaro flerta, assim, com a época da ditadura militar. E sabe por que eu afirmo isso com toda a tranquilidade possível? Porque esse ano, no início do ano, o Jair Bolsonaro determinou que as Forças Armadas comemorassem o golpe de 64. Ele não chamou de golpe, ele chama de revolução, como, infelizmente, boa parte das Forças Armadas no Brasil ainda chama aquele período terrível na história do nosso país. E o senhor hoje, no início da sua apresentação, disse que a nossa geração está vacinada contra a ditadura. Infelizmente, tenho que discordar do senhor. E sabe por quê? Porque não houve justiça de transição no nosso país. Porque nenhum daqueles canalhas que perseguiram, assassinaram e torturaram foram punidos. Muitos deles, inclusive, seguem hoje nas instituições brasileiras, despoderadamente, repetindo as atrocidades que foram cometidas e elogiando os torturadores, que foram os algozes de tantas pessoas no nosso país. Por isso, infelizmente, eu não consigo, com tranquilidade, como uma deputada de 30 anos, recentemente eleita, me tranquilizar com as declarações do senhor, porque não me parecem coerentes diante do histórico e das ações que o governo Bolsonaro vem executando ao longo desse ano e também por parte de Vossa Excelência. Obrigada. Não, ilustre deputada, obviamente, há duas visões da história do Brasil em relação ao período posterior a 1964. Para a senhora foi um golpe. Na minha opinião, não foi golpe, foi uma contra-revolução. E para mim obviamente, para mim isso é uma obviedade que, se não houvesse a contra-revolução, hoje o Brasil seria uma grande Cuba, né? Eu nem vou dizer o nome, que é um nome feio, né? O aumentativo de Cuba. Mas hoje nós seríamos uma grande Cuba se não tivesse acontecido a contra-revolução de 1964. São visões diferentes da história. A história tem sido escrita quase que exclusivamente pela esquerda. Então, nós precisamos escrever a história vendo pelo outro lado. A senhora foi doutrinada pela esquerda. A sua posição é clara, é a posição que a esquerda adotou em relação à história do Brasil. A minha é clara, é a posição que eu... Como? Eu não podia fazer isso. A senhora está falando uma coisa que... exatamente. Presidente, vai virar um debate aí, presidente. Muito bem. Mantém a palavra do ministro Augusto Heleno. Essa radicalização não interessa a ninguém. Interessa à esquerda só. Para nós não interessa essa radicalização. Nós queremos um outro Brasil. Um outro Brasil, porque o Brasil que foi nos entregue está muito ruim, foi muito mal entregue. Então, nós queremos um outro Brasil. Então, isso aí nós vamos passar 10 dias discutindo e não vamos chegar a conclusão nenhuma. São posições diferentes em relação à história. Não é só o Brasil que tem essa posição, vários países do mundo têm essa posição. Então, não adianta, essa discussão é inócua, né? Porque muitas coisas que foram feitas do mesmo jeito que a senhora nos acusa de torturadores, e eu não posso estar incluído nisso aí, porque eu era um mero tenente, mas nunca participei de nada disso, mas
essa sua colocação de terrorista, de torturador, não sei o quê, nós conseguimos, com o período militar, fazer uma anistia que levou uma terrorista à presidência da República e vários terroristas a cargos relevantes da República. Então, como? Não, vários cargos importantíssimos da República que foram preenchidos por terroristas, sabidamente terroristas, né? Então, isso é uma questão de visão, é uma questão de lado. Nós estamos em lados diferentes, mas nem por isso nós não podemos trabalhar pela grandeza do Brasil. É só a gente abdicar dessas convicções e trabalhar pelo Brasil. Eu não vou ficar defendendo isso porque não me interessa. Em relação ao sínodo. Bom, em relação ao monitoramento, qual é a sua pergunta? Desculpa, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Se o senhor também repudia deputada. as declarações do deputado Presidente, Eduardo não é- Bolsonaro não é- sobre não o tem Brasil. réplica, presidente. Deputada, você passou. Não, Deixa eu aí ele, perguntar. a palavra está facultada ao ministro Augusto Heleno, por favor. Só vamos manter o alto nível. Por favor, vamos manter a ordem. Até porque a por favor, deputada novos tem direito à deputados. réplica. Novos deputados, vamos manter a ordem. Faça um apelo também aos novos deputados, por favor. Eu não vou repudiar, porque ele repudiou. Eu não preciso repudiar, ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, eu não vou falar. Vai me desculpar, mas não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Próximo.